Glória a Deus. Feche seus olhos aí no teu lugar, em nome de Jesus. Você pode pôr a mão sobre o seu coração, amém? Isso. Vamos focar no céu aqui agora. Imagina o Senhor no trono nesse exato momento. Você vai orar e atrair a presença dele aqui essa noite. Isso. Põe a mão no teu coração e vamos orar ao Senhor. Vamos trazer a presença dele para este lugar. A Bíblia nos ensina: onde tiver 2 ou 3 ali reunidos no meu nome, eu estarei presente. E olha quantas pessoas tem aqui essa noite. E a presença dele, ela pode e é real neste lugar. Ela pode ser e é real. Deus, em nome do Senhor Todo-Poderoso, Pai, seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Venha falar em nossos corações através da Tua palavra, através das canções. Deus, que possamos sempre diminuir, Jesus, para que nessa noite o Senhor cresça e fale em nossos corações. Que possamos, ó Pai, sentir a Tua presença de forma sobrenatural, Jesus. Hoje não pode ser um qualquer culto. Hoje não pode ser um simples culto, porque a Tua presença, ela vai se fazer presente aqui essa noite, Jesus. Então, Senhor, venha sobre este lugar. Derrama Teu poder. Derrama a Tua glória aqui essa noite, Jesus. Te pedimos, Jesus, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Atos cometidos, pensamentos, olhares, desejos de nossos corações, a qual não foi da Tua vontade, Deus. Nos perdoa nessa noite, Jesus. Mas ser conosco, ó Pai, desde o início até o término deste culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem trouxe a Bíblia aí, amém, querido? Aqueles que não trouxe, pode acompanhar ali na TV. Salmos de número 37, versos de número 5. A Bíblia nos ensina: entrega teu caminho ao Senhor e faz o quê? Confia nele. E ele tudo fará. O entregar o caminho até é fácil, né, querido? A questão maior é confiar. Como você vai confiar num Deus a qual você nunca viu? Como você vai confiar os seus problemas a um ser que você nunca viu? Sabe, em Salmos de número 30, versos de número 5, a Bíblia também nos ensina: porque a sua ira, ela dura só um momento, e no teu favor está. E quem que é a vida, querido? Jesus é o quê? O caminho, a verdade. E quem está ao teu favor? Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, eu creio que ela não virá pela manhã, virá ao término deste culto, quando você participar do louvor, você ouvir a palavra do Senhor, entregar o teu coração para essa noite, entregar os seus caminhos a Ele. Feche seus olhos aí no teu lugar, em nome de Jesus. Às vezes é necessário a gente ser como criança. Sabe quando você corrige o seu filho, depois ele volta e te abraça como se nada tivesse acontecido? Às vezes assim devemos ser na presença dele, como criança. Às vezes você foi ofendido durante o dia, às vezes você passou por uma situação complicada durante o dia, mas sabe, quando você está na presença dele, é como se nada daquilo houvesse acontecido. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Canta. Voltar à inocência e fazer o quê? E acreditar em ti.
ser como criança, adore. Quero ser como criança, Te amar, te amar pelo que é. Vou dar a inocência e acreditar em Ti, Jesus. e acreditar em Ti. Mais às vezes declare para Ele. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu amor, Senhor, do Teu afago, adore. não posso viver longe do teu afago. Senhor, Abraça, adore. não posso viver longe do teu abraço. Abraça-me, Jesus, essa noite. Abraça-me. Sinta o abraço do Senhor aí, querido. Abraça-me. Abraça-me. Com os Teus braços de amor. Com os teus braços de amor. Quero ser como criança, mais uma vez, declare para Ele. Quero ser como criança. Adore, te amar. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. Voltar à inocência. E acreditar apenas em Jesus Cristo essa noite. Declare para Ele. Acreditar em Ti. E mais às vezes somos levados, Jesus. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. pela vontade de crescer. Torno-me independente E deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor. Senhor, do Teu afago. Não posso viver longe do teu afago. Senhor, Teu abraço. não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me. Declara para o Senhor essa noite. Pede para Ele, querido. Abraça-me. Abraça-me. Com os Teus braços de amor. Com os teus braços de amor. Abraça-me. Abraça-me nessa noite, Jesus. Abraça-me. Abraça-me.
de amor. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Que você nessa noite possa ofertar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, querido, em nome de Jesus. Mais uma coisa, dentro da palavra de Deus eu lhe peço, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, querido, não oferta nessa noite, vá, conserta com ele, aí depois você vem e dá de todo o coração para o Senhor. Amém, querido? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, toma cada ofertante, cada dizimista nessa noite em suas mãos, ó Pai. Eu lhe peço, ó Deus, que todo devorador venha sair de nossas casas em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa dar porção dobrada de bênçãos, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus. Que cada um deles, ó Pai, possa viver o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Que quando dizimar, ó Deus, quando ofertar na tua casa, Deus, que possa ofertar de coração, com alegria, Deus, em nome de Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. Os teus inimigos não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. Os teus inimigos não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. Os teus inimigos não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo.
Testes. Quem é a professora que vai estar na salinha hoje? Jean? Chama as crianças aqui. Pedir para a nossa professora Ingrid orar pelas crianças, tá? Hoje não vou perguntar a lição do domingo, fiquem tranquilos, tá? Amém? Estenda as mãos para estar orando pelas crianças. Senhor Jesus, obrigada, Deus, por cada vida, Pai, que o Senhor trouxe aqui hoje. Senhor, obrigada, Deus, por cada uma dessas crianças, Pai, que estão aqui na Tua casa, Deus, para aprender mais de Ti, Pai. Obrigada, Deus, pela vida dos pais, dos avós, dos tios, Pai, que nunca cessam, Pai, de trazer as suas crianças, Deus, para aprender da Tua palavra, Pai. Nós sabemos, Pai, cremos, Pai, que dessa linha, Pai, sairá grandes profetas, Pai, pastores, pessoas que louvam, Pai, ao Senhor, Deus, de todo o coração. Deus, que elas possam mesmo, Pai, abrir o coração delas, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. E seja com a tia também dessa linha, Pai, que ela conduza, Pai, a palavra do Senhor para o coração de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, amém? Você está feliz? Se coloque de pé para a gente estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Hoje eu quero ler o nosso texto básico, os irmãos já sabem, e também gostaria de ler um outro texto. Então que você já deixasse aberto aí, mas a Angélica vai te ajudar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E depois iremos para Gálatas 4, versículo 3 e 4, e depois o versículo 9. Amém? Nós estamos estudando a série sobre princípios. E hoje eu quero falar um dos princípios, que é o princípio da vida. E ao mesmo tempo, quando falamos de vida, estamos falando de família. Então hoje eu quero abordar esses assuntos. E teremos 12 estudos sobre os princípios espirituais, que começaremos na semana que vem, estaremos terminando na outra a série de princípios. Até agora ainda não falamos princípios espirituais, então semana que vem a gente já vai começar com os 3 princípios da crucificação. Mas vamos lá ler junto aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gálatas capítulo 4, versículo 3 e 4, e depois o versículo 9. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Depois coloca para mim o versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Maravilhoso Deus, feche seus olhos. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo cuidado, pelo livramento, Senhor. Continua mesmo, Senhor, falando conosco através da Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Princípios da vida cristã. Então nós lemos ali, coloca para mim Gálatas 4, 3 de novo, Angélica, só para os irmãos prestarem atenção. Vou ler de novo o versículo 3 e 4, para que você entenda
a importância de conhecermos os objetivos de vida ou da vida cristã. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, à escravidão. Pode continuar. Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus então envia seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. E quando nós olhamos nesse texto, primeira pergunta que eu faço para você, que está aqui nos acompanhando, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, nesse texto de Gálatas que nós lemos, já começa a quebrar o princípio do aborto que as pessoas utilizam. O texto de Gálatas já começa a quebrar o conceito que hoje tem se ensinado, que a pessoa pode fazer o aborto. Aquele argumento de aborto, só de eu ler esses 2 versículos, já quebra tudo aquilo que as pessoas começam a discutir. Mas a minha pergunta para você é: quando é que começa a vida? Quando é que começa a vida? Vocês não sabem? Estão vivos? Não sabem? Quando é que começa a vida? Quando? No ventre. E aí, concordam ou não? Quando começa a vida? No ventre, grande ou pequeno? Quando ele já dá para saber o sexo ou não? E aí? Então, quando eu olho para esse texto, eu já começo a quebrar os argumentos do aborto, porque esse texto já deixa bem claro que a vida começa na concepção. A vida começa quando nós ainda éramos informes, ou seja, não tínhamos nem sequer uma forma. Quando não tínhamos nem sequer nenhuma estrutura que pudéssemos entender o que é aquilo que uma mulher está carregando. Por isso que o texto diz que nascido de mulher. Não disse que ele foi jogado numa mulher. Não, ele nasceu de uma mulher. Isso é tão interessante porque quem discute se pode abortar não é quem está vivo. Você parou para pensar nisso? Porque se matassem ele, ele ia discutir. Então quem discute é sempre quem está vivo. Salmo 139, versículo 16. Eu quero ser bem assertivo hoje, bem didático. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, antes que ainda não tinha forma, mas Deus já viu os olhos e o corpo. Continua. E no teu livro todas estas coisas foram. Então por que você não sabe? Porque você nunca estudou os princípios. Diz que todas as coisas que a vida começou na concepção já foram escritas no livro de Deus, as quais ainda sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que interessante. Coloca para mim Jeremias 1, versículo 5. Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te... A Fernanda falou que no ventre. Fernanda, como é que a gente explica esse versículo? Deus falou que antes da pessoa estar formada no ventre, Deus já conhecia ela. Então, a vida não começa no ventre, a vida começa na concepção. Porque antes de ela estar no ventre, Deus já conhecia. E antes de ela sair da madre ou da mulher, Deus já tinha santificado e já tinha dado às nações por profeta Jeremias. Antes de ele ser formado no ventre, Deus já sabia o nome dele, Deus já tinha santificado ele, Deus já tinha dado as nações para ele. Então a vida não começa quando
você só olha que já está de 3 meses. A vida começa na concepção. Quando ainda nós somos informes, a vida já começou. Por isso que quando alguém vem conversar comigo e fala assim, pastor, aconteceu, eu estou grávida. Eu falo, não, não aconteceu não. Isso é apenas o carimbo do que você já estava fazendo. Não aconteceu do nada. Alguém aqui ficou grávido que aconteceu do nada? Vocês podem mentir outra pessoa, menos eu. Pastor, aconteceu do nada, eu dormi, acordei e estou grávida. Não é assim. Teve a concepção aí antes. Então o que você enxergou agora é apenas o processo daquilo que você teve a concepção lá. Então não é porque está começando aí. Amém? Aí, alguns falam assim para mim, não, mas aquele é o embrião. Mas a minha pergunta é, qual é a diferença de você que está aqui e o embrião? Qual é a diferença de nós e o embrião? Qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença? A diferença é o tempo e as condições. Pastor, me explica bem, não entendi. O embrião é o que nós fomos. E hoje somos o que o embrião é. Sabia que você era um embrião? Então, você coloca na sua mente que o embrião é o que nós fomos. E hoje nós somos o que o embrião será. Aquele que você está chamando de embrião, amanhã será igual a você. Eu, quando conheci o Tomás, não achava que ele ia estar do jeito que está hoje. Ou você achava que você nasceu e já ia estar assim, Ingrid. Então o que muda são exatamente o tempo e as condições. Então quando falamos dos princípios da vida, nós precisamos entender que uma criança, ela já tem direito de vida invioláveis. Porque ela começa quando ainda nós somos ou éramos informes. Então a vida começa desde lá. E se eu perguntar para você, quais são os direitos que uma pessoa tem? Até quando a gente olha nas constituições de cada país, você vai encontrar lá na Constituição, os direitos de vida são invioláveis para cada pessoa. Você sabia disso? Por quê? Porque esses direitos estão intrinsecamente ligados à pessoa que torna aquele embrião como indivíduo. Então é um direito inviolável. Por isso que eu disse no começo que só discute de aborto quem está vivo. Porque se matasse ele não ia discutir. Se falasse, vamos te matar, eu falo, não, eu não. Ele não pode, mas o outro pode. Então tomem cuidado com esses ensinos aí. Então o primeiro princípio da vida, além desse princípio que eu disse aqui, que também se encontra na Constituição, é o princípio da dignidade humana. Você sabia disso? Todos que estão aqui e os que não estão aqui, e aqueles que ainda não nasceram, todos têm garantido todas as necessidades vitais. Sabia disso? Todos têm garantia das necessidades vitais. Todos. Eu, você, os seus netos que ainda não vieram, todos têm garantia das necessidades vitais. Segundo princípio, quando olhamos para a vida, eu poderia trazer vários aqui, poderia ficar a noite inteira falando disso, mas eu quero trazer apenas alguns. Princípio da igualdade. Você sabia disso? Aí depois você fala assim, está tendo uma lei discutindo que o homem e a mulher tem que ser igual, mas isso já está lá desde o começo. O homem e a mulher são iguais, mas são iguais aonde? É natureza somente. Por que o homem é igual à mulher é natureza? Porque todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, na nossa natureza, o homem e a mulher são iguais. Pastor, então o que difere? Nas funções. Quais são as funções? Eu sou macho
a Ingrid é fêmea. As funções do macho são diferentes das funções da fêmea. Mas na natureza, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos iguais. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O que difere é exatamente a função que eu sou macho e a Ingrid é fêmea. Por exemplo, a Ingrid tem, assim como todas as mulheres, passam por um período que nenhum homem que está aqui passa. É uma funcionalidade diferente. Nenhuma mulher está aqui que quer ter barba igual a minha. Funcionalidade diferente. Ou vocês querem? Eu imagino que não. Outro princípio, que esse eu quero me aprofundar mais. Princípio da família. Você quer passar para quê, ou ele? Princípio da família. Esse eu quero entrar um pouco mais a fundo. Nós teremos aqui, já está sendo preparado um evento sobre família. Tenho certeza que vai ser bênção, que eu também irei aprender muito. Desde o princípio, Deus estabeleceu princípios de como a família deveria ser conduzida. E quando nós entendemos que existe princípio da família, isso fica muito claro quando você lê Gênesis 1, do versículo 26 e o versículo 27. Coloca para mim, todo mundo conhece, mas eu quero reforçar algo aí que talvez você não vai prestar atenção. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Macho e fêmea os criou. Então, quando você lê esse texto, tem algo que você nunca prestou atenção. E eu, quando olhei esse texto, eu comecei a me perguntar. Olha a importância do princípio da família. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Nota que no texto, coloca para mim o versículo 26 de novo, só no começo. Do versículo 26. Pode voltar lá no começo. E disse Deus, façamos. Essa palavra façamos está no singular ou está no plural? Então, desde o começo, nós já começamos a perceber que a criação do homem já foi feita em uma reunião familiar. Porque Deus já começou a criação do homem chamando numa reunião familiar. Façamos, então quer dizer que Deus não estava sozinho. Façamos, então Deus já começou a criar o homem partindo de um seio familiar. Você não vai ver na Bíblia, Deus falou, Deus, eu criei, não. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, olha a importância do princípio da família. E quando nós estamos olhando o princípio da família, eu me fiz uma pergunta, por que Deus fez primeiro o homem? Por quê? Eu costumo brincar, né? Eu falo assim que Deus fez o homem, e a Bíblia fala quando fez a mulher, ele fez uma ajudadora, né? Eu costumo brincar que se Deus fez o homem, depois fez uma ajudadora, alguém só precisa de ajuda quando não consegue fazer alguma coisa, sim ou não? Então, eu comecei a me perguntar, eu comecei a entender. Eu estava pensando na criação do homem e me veio algo, eu falei, mas por que Deus fez primeiro o homem? E eu comecei a entender que Deus estava querendo nos ensinar. Por que Ele criou primeiro o homem? Exatamente para nos ensinar que o homem deve ser provedor. Deus não deu mulher a Adão sem antes lhe dar casa e trabalho. Deus primeiro lhe deu casa, lhe deu trabalho, depois é que lhe deu a mulher.
E tem muitas pessoas que dizem assim, mas minha mulher não me ajuda. Eu tenho uma frase boa para você. Guarde isso na sua mente. Para você que diz assim, minha mulher não me ajuda, então você precisa lhe ajudar para ela te ajudar. Você entendeu o que eu disse? O que estou querendo dizer? Eu disse isso aqui na quarta-feira. Por exemplo, a Carol está a criar o Pedro para ser bom filho, sim ou não? A Carol está a criar a Larissa para ser boa filha, sim ou não? Amanhã, quando a Larissa casar, se o marido dela chegar para a Carol e falar assim, a sua filha não é boa esposa, a Carol não tem nada a ver. Porque ela não criou a Larissa para ser boa esposa, criou para ser boa filha. Para ser esposa é a responsabilidade do marido. Para Pedro ser bom marido é a responsabilidade da esposa dele. Não é responsabilidade da mãe. Minha mãe me criou para ser bom filho. Para ser bom marido, a minha esposa tem que trabalhar junto comigo para que eu seja um bom marido para ela. Para mim, a mãe da minha esposa criou ela para ser boa filha. Só chegar e perguntar para minha sogra, o que está da Carol? Eu falei, uma belezinha. Porque ela criou para ser uma belezinha, a filha dele. Agora, manda ela perguntar para mim como esposa. Eu sei. Como filha, eu não sei lhe responder. Mas como esposa, eu sei se é uma belezinha dentro de casa ou não. Então, para ser boa esposa, é responsabilidade sua. Para ser bom marido, é responsabilidade de quem? De você. Não empurre para Deus. Por isso é que eu vejo muitas pessoas perdidas. Eu lembro, tinha uma época, apareceu uma febre. Eu conheci alguém, nós estamos orando. Aí eu perguntava, então orar para quê? Eu perguntava, então orar para quê? Você tem que trabalhar para ela ser boa esposa. Eu tenho certeza, se eu chegar na Daiane e perguntar se a vida dele é uma belezinha do Rogerinho dentro de casa, ela vai abrir o livro aqui, porque só ela que convive com ele. Então, para ser bom marido, é responsabilidade sua. Agora, se ela chegar e perguntar para a mãe do Rogerinho, o que você acha do Rogerinho? Você não vai encontrar nenhum defeito. Porque ela não criou para ser bom marido. Ela criou para ser bom filho. A responsabilidade de ser marido, ser esposa, é de cada um de nós. É a mesma coisa. Se a Carol perguntar para a Marina como é que é o pastor Flávio, agora deixa eu perguntar para a Carol como é que ele é como marido. Você está entendendo? Então ela tem que trabalhar para ser bom marido para ele, e ele tem que trabalhar para que ela seja boa esposa. Porque os pais não nos criaram para ser esposo, nem marido. Tem gente que não vai querer vir mais nesse estudo. Dentro do princípio da família, eu quero trazer mais alguns princípios. Primeiro princípio que eu quero trazer aqui é o princípio do casamento. Boa parte então aqui são casados, né? Os que não são casados não vão querer vir mais. Então, homem, Deus fez para você trabalhar. Pastor, minha esposa não pode trabalhar? É claro que pode. Só que a responsabilidade é de quem? É sua. Dentro do princípio da família, eu quero falar do princípio do casamento. Quando nós olhamos no princípio do casamento, qual é o primeiro verbo que está no versículo? Quando Deus fala sobre casamento, o que a Bíblia fala? Portanto, deixará que o homem, pai e mãe unir-se à sua esposa. E quando eu olho para esse versículo, onde é que está o perigo do princípio do casamento? É que nós achamos que o primeiro verbo desse versículo é o verbo unir. Não, só que a Bíblia fala, portanto, deixai. O primeiro verbo é o verbo de deixar. Primeiro você precisa deixar, depois você precisa se unir. Qual é o problema de hoje, pastor? É que hoje nós estamos se unindo sem deixar. E aí depois começa a acontecer um monte de problema. Pastor, você ora para mim. Falei, por que você não me chamou antes de você se unir? Agora que tem problema, agora que tem um fogo, você quer nos chamar. Quando a chama não estava, você estava no bem bom. Agora o fogo acendeu, você quer nos chamar. Então, tome muito cuidado. O primeiro verbo é o verbo unir. O versículo diz, portanto, deixai. Então, você não une primeiro tem que deixar. Por isso é que a gente vê, acontece qualquer problema. Sabe o que fala?
Vou falar tudo para minha mãe, vou falar tudo para o meu pai. Tome cuidado. E ainda no princípio de casamento, fala para mas o que é deixar? Deixar, primeiro é cortar o cordão umbilical da sua mãe com seu pai. Porque quando você casa, a pessoa mais importante não é mais seu pai nem sua mãe. É a sua esposa e seu marido. Um dia alguém me perguntou, pastor, a minha esposa ama mais o nosso filho do que eu. Eu falei, então fala para ela que ela está errada, precisa se converter. Porque a esposa é mais importante do que o filho. O marido é mais importante do que o filho. Por quê, pastor? Porque se o seu marido morrer, nunca mais vai fazer filho. Se o seu filho morrer, você pode fazer outro filho. Mas se aquele homem morrer, nunca mais vai ter filho. Então você tem a responsabilidade de cuidar do seu marido, da sua esposa. Então, quando a Bíblia fala deixar, não é só sair da casa dos pais, mas é cortar aquele cordão umbilical. Que qualquer problema você vai correr na casa da mãe, qualquer problema vai correr na casa do pai. Não. Vocês precisam sentar para resolver os vossos problemas. Amém? Por isso, quem quer casar tem que ser independente e maduro o suficiente para resolver seus problemas. Senão, não adianta casar, porque você vai arrumar problema para o outro. Por isso que eu não gosto muito daquela frase, que eu estou casado para te fazer feliz. Eu não gosto dessa frase. Eu gosto de pensar diferente. Nós estamos casando para compartilhar a felicidade que eu tenho. Porque eu vou te contar um segredo. Se você não é feliz sozinho, você não vai ser feliz quando você casar. Não adianta. Não. Se você não é feliz sozinho, você não consegue resolver o problema sozinho, não adianta pensar que quando você casar, você vai ser feliz. Não vai. Você vai carregar problema na vida da outra pessoa. Então você precisa primeiro ser feliz do jeito que você é, do jeito que Deus te fez. Porque quando você casa, você vai aprender a compartilhar aquela felicidade que você tem, e aquilo que te falta, outra pessoa vai acrescentar, e você vai agregar na vida da outra pessoa aquilo que você tem a mais. Estou casado para te fazer feliz. Eu não gosto dessa frase, mas quem gosta está tudo bem. Eu gosto de pensar sempre diferente. Então vamos tomar muito cuidado. Então, princípio do casamento, você precisa entender. Por isso que eu falo, não adianta só casar por casar. Tem uma frase, um pastor diz muito assim: namoro é para jovem e adolescente, casamento é para homem. Por quem aguenta um casamento é homem. Você sabia disso? Ou você acha que eu sou fácil para minha esposa? Não sou, porque eu tenho meus defeitos e minhas falhas. Assim como ela não é fácil. E eu falo, Deus é especialista. Só poderia ser um Deus para unir duas pessoas que pensam tão diferente. E ainda dá certo. Só poderia ser um Deus maravilhoso. Ou você acha para a Fernanda que o Fabiano é fácil, ou para o Fabiano a Fernanda é fácil. Eu tenho certeza. Não precisa nem me contar. Não precisa nem me responder. Outro princípio dentro da família. Princípio da solidariedade familiar. Quando a gente em Angola, esse princípio da solidariedade familiar, ele aponta para o cuidado que nós devemos ter um com o outro. E eu vejo muito, por exemplo, a gente em Angola, quando alguém casa, você não casa, por exemplo, eu não casei só com a Carol, eu casei com a família dela. E uma coisa que eu vejo muito aqui no Brasil, vi muito ao longo desses anos, tenho visto muito. Por exemplo, a Ingrid, a família dele é ele, o Thales e o Tomás. Por exemplo, em Angola já não funciona. O casamento, você está casando com uma família. Então, dentro de um casamento, nós temos que sempre olhar e temos que ter sempre esse controle de cuidarmos um do outro. Por quê? Porque nós somos totalmente diferentes. A forma que eu reajo a uma situação, não necessariamente a mesma forma que a minha esposa vai reagir. Então nós temos que ter maturidade, por isso que eu disse aqui, pessoa que não pensa em casar precisa ter maturidade e responsabilidade para resolver e cuidar e zelar e tratar dos seus problemas.
O grande problema hoje, muitas mães querem que o filho casa, mas querem que o filho fique na casa dele. Quer que o filho dependa dele 24 horas. Aí o filho tem um problema, vem chorando porque a mamãe vai fazer. Aí depois, sabe, vai sobrar para quem? Os pastores. Sobra, gente, vocês não têm ideia. A gente vai em vários lugares, em várias casas, vocês não têm ideia. Tem uma irmã que vinha aqui na igreja, eu falasse que foi uma escola dominical que eu falei isso, vinha aqui na igreja com as filhas, e eu sempre ia lá, conversava, dava conselho para ela, falava, não quero saber. Agora que as filhas viraram sapatona, veio, correu me ligando, falou, pastor, você tinha razão, o que nós vamos fazer? Eu falei, não, nós não. Eu falei, o que você vai fazer? Porque nós não, eu não tenho nada a ver com teu filho. O que eu vou fazer? Eu falei, eu nada. Então o princípio que você quebrou, ele te quebra. Os princípios já foram estabelecidos no começo e você está quebrando os princípios. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Quando você honra um princípio, esse princípio te exalta. Então Deus já estabeleceu. Por isso que nós estamos chamando no princípio, criou Deus, princípios. Outro princípio, essa aqui é para os que têm filhos. Princípio da igualdade dos filhos. Eu vou usar a Fernanda como exemplo. Não tem um filho melhor ou superior. Muitos pais cometem esse grande erro. Principalmente quando tem mais de um filho. Por isso que eu falei, estou dando o exemplo da Fernanda. Muitos pais caem nesse erro, começam a achar que tem um filho melhor e começam a tratar um filho melhor que o outro. Isso gera consequências graves. E a Bíblia estabelece o princípio da igualdade dos filhos. Agora, pastor, mas não tem algo diferente? Já que eu te falo o que é diferente. Cada filho tem a sua própria história, sim ou não? Por exemplo, na minha casa, eu não sou igual ao meu irmão, muito menos a minha irmã. Cada um de nós tem a sua própria história. Mas todos precisam ser cuidados, zelados e tratados de forma igual. Os pais precisam ter esse conhecimento, esse cuidado para não cultivarem isso na mente dos filhos, esse erro de que um filho é melhor, de que um filho é superior que o outro. E isso gera consequências graves. Nós sabemos que aconteceu até com o próprio José. Diz a Bíblia que o pai amava tanto José, que deu até uma túnica para ele. Qual que foi a consequência? Você sabe da consequência? Gerou inveja no meio dos irmãos, sim ou não? Que o único pensamento que eles tinham é fazer o quê? Matar ele. Pastor, mas o Estevão é diferente, o Isaac é diferente. Sim. Sim. Existe algo que nós precisamos saber. Deus não faz exceção de pessoas, sim ou não? Porém, existem pessoas excepcionais. Pastor, agora você me confundiu. Eu estou querendo dizer, é muito normal, por exemplo, a Fernanda perceber que um dos filhos dela corresponde mais ao amor dele do que o outro. Isso é normal. Pode acontecer que ela perceba que tem um filho dela que consegue chegar mais, chegar a dar um beijinho, abraçar, querer ficar no colo, e talvez os outros não. Você entende o que eu estou dizendo? Então, cada um tem a sua própria personalidade. Agora, tome cuidado que o fato de um ser mais carinhoso, de demonstrar mais o seu amor, tome cuidado para você não ser levado a cultivar no meio deles que ele é mais importante que os outros. E isso gera uma consequência grave. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você precisa mostrar para os outros filhos, você ter a capacidade de explicar que não é você com ele. Vou dar um exemplo. Não é o Estevão, não é você com o Estevão, mas é ele com você. Não é você que está cultivando isso, mas a natureza dele cultivou isso com você. Então você precisa trazer para os outros filhos que se eles também conseguem também usufruir do mesmo que ele está usufruindo, porque não tem diferença nenhuma. Eu tenho certeza que o Simonal não é igual aos irmãos deles. Tem uns, por exemplo, são mais próximos do pai, outros não. Mas o pai não pode levar ao ponto de achar que o Simonal é melhor que os outros. Porque ali começa o problema.
começa a briga, começa a inveja. Principalmente ainda quando tem questão de herança no meio. Aí vem mais outro problema. Então, temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. Então, quando você tem mais de um filho, tome cuidado para você não cometer esse erro. Porque esse erro pode gerar consequências graves. A Ingrid vai lembrar disso. O Eliun também. Nós já fizemos vários trabalhos aqui com muito jovem da Rua Nova. Cada história que eu ouvia, que vocês não têm ideia. Mas por quê? Porque exatamente o pai caiu nesse erro e se esqueceu do princípio da igualdade dos filhos. E aquele que era sempre bem cuidado, bem tratado, começou a gerar inveja no meio dos outros. Então, tome cuidado. Olha que esse problema não é de hoje. Você lembra da história de Caim e Abel? Então, esse problema não é de hoje. Por isso é que Pedro, olha como é que é interessante quando você entende o princípio da igualdade. Pedro, ele sabia que Jesus amava a todos e também sabia que João amava Jesus. Olha que interessante. Por isso, quando você entende o princípio da igualdade, você vai perceber que tem coisas que você não vai conseguir, mas outro vai conseguir. Olha que interessante. Na noite da ceia, quando Jesus fala que ia ser traído, todos ficaram apavorados para descobrir quem é. Só que Pedro se lembrou, diz a Bíblia que se lembrou, que João conseguia obter de Jesus aquilo que ele não com. O que ele fala, João? Já que você ama tanto ele, encosta a cabecinha aí e nos fala quem é. E João encosta no ombro de Jesus e Jesus fala para ele quem era a pessoa que ia os trair. E ele responde para Pedro. Então Pedro entende. Então, João, e é interessante que quem fala que João amava mais Jesus foi João, não foi Jesus. Sabia que foi João? É João que falou que ele é o discípulo do amor. Mas Jesus amava a todos igualmente. Então, se você não tiver esse entendimento, você vai começar a separar seus filhos. E isso, estou falando dos filhos, a gente estende até nos lugares que você frequenta, entre outras relações familiares. Então temos que ter muito cuidado. Por exemplo, poucas pessoas conhecem a minha história. Poucas pessoas conhecem. Por exemplo, eu cresci no meio, nunca passei em vários lugares, mas eu vivi algo em certos lugares que eu não sabia o que é o amor de um pai. Eu não sabia o que é o amor de um pai. Então você precisa ter essa maturidade de entender. Mas mesmo assim nunca teve essa divisão de um ser melhor que o outro. Então tome cuidado para você não cometer esse erro. Agora, por que muitos pais hoje estão destruindo os filhos? Último ponto, para vocês não ficarem mais tristes, que eu quero falar hoje. Penúltimo ponto aqui, talvez é o último. Ainda tem um outro princípio. Tem aquela famosa frase que todos nós falamos, sabe? Eu vou dar tudo que eu não tive. Muitos pais têm isso, né? Quem nunca ouviu está ouvindo hoje, mas todos vocês já ouviram. Eu vou dar para meus filhos tudo que eu não tive. O que você não teve, o que você não tinha, te fez tornar quem você é hoje. Você sabia disso? Pastor, mas então não posso dar nada para meus filhos? Pode, claro que você pode. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Tem muita gente que eu conheço, muitos pais, dizem assim, eu faço tudo para dar para meus filhos. Eu trabalho tanto, porque eu quero dar aquilo, eu quero dar isso. E acabam falhando no mais importante. O que é mais importante? A sua presença na vida deles. Eu, por exemplo, eu falo isso com maior orgulho. Eu converso muito com o Kiteke. Eu admiro a relação que ele teve com o pai dele. E essa relação se permanece até hoje com os irmãos dele. Permanece.
Porque apesar de cada um ser diferente, mas sempre foram tratados com igualdade. Eu falo isso, ele sabe disso. Que eu admiro muito, porque a gente, muitos anos de convivência, e eu vejo até hoje como é que as irmãs dele tratam, eles conversam, se preocupam e tudo, como é que ele ajuda, resolve as coisas daqui. Mas por quê? Porque exatamente quando nós entendemos esse princípio, nós começamos a falar assim, mas os pais dele não deram tudo? Não. Mas a presença do Pai nunca faltou na vida deles. Por isso é que você, quando você lê o Salmo 23, versículo 1, você não entende. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me... Aí você começa a reclamar no quarto, pastor, mas não tenho emprego. Como assim nada me faltará? Não, você não entendeu. Você pode não ter emprego, mas a presença dele nunca vai te faltar. Não é o seu trabalho, não é falta de... Pode não ter um prato de comida hoje, mas Jesus está lá presente. Ele nunca vai te faltar. Posso não ter emprego hoje, mas o Senhor nunca irá me faltar. Quando você entende isso, você não vive mais mendigando. E o último princípio, coloquei aqui, princípio da não interferência. O que é o princípio da não interferência? Escute bem o que eu vou falar para você. Você não é chamado para resolver problema de ninguém. Você é chamado para ajudar a ter solução. Quando alguém vem conversar comigo, não é porque eu vou resolver o problema dele. Eu vou ajudar a essa pessoa a encontrar uma só. O que é não interferência? É você querer se meter na vida dos outros toda hora. Tem crente que não vive, só vive falando da vida dos outros. Está vendo fulano, está vendo não sei o quê, está vendo não sei o quê, só quer falar da vida dos outros. E a Bíblia já fala, cuidado com a língua. Pastor, então, o que eu faço quando estiver dando problema? Quando eu estiver prestes a quebrar um princípio, o que eu faço? Peça ajuda a Deus. Ore a Deus, para que Deus não permita que você quebre o princípio que Ele estabeleceu. Porque quando você entende esse Salmo 23, versículo, que o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar, você não começa a olhar com muita... Porque eu vejo muita gente olhando para esse texto, fica pensando em comida, fica pensando em emprego, aí quando está desempregado não quer mais ler o texto. Não, nada vai te faltar, não é comida, não é nada da roupa, mas é a presença dEle. Essa presença nunca vai nos faltar. Nunca irá nos faltar. Se coloque de pé. Por isso é que muitas pessoas não entendem sobre a questão do divórcio, né? Pastor, então quando sugerir divórcio? Eu respondo, nunca. Aí fala, mas aí você me quebra, pastor, nunca? Falei, nunca. Então o que eu faço, pastor? Pastor, mas na Bíblia fala que... Permitir, não, a Bíblia fala aqui, Jesus fala aqui, Moisés deu o divórcio por causa da dureza do vosso corpo. Então, se o coração está duro, está faltando os princípios desse coração. Eu gosto de falar que nós precisamos, né, viver os princípios de Deus para que nós possamos ter algo, para que nós possamos ter uma vida melhor. Eu falo que 2024 já foi... Eu comecei a preparar isso tudo em 2024 e comecei a aplicar esses princípios na minha vida. E o ano foi assim, abençoado 2024. E 2025 também está começando só voando. Em todos os aspectos. Porque desde 2024, quando eu comecei a entender os princípios de Deus, eu falei assim, não, agora eu vou começar a aplicar esses princípios aqui. Porque são princípios que Deus já estabeleceu desde o começo. Então, se Deus já estabeleceu, Deus já abençoou esses princípios, então se eu viver eles, eu também serei abençoado. Por isso, aí, quando você pergunta para o judeu sobre o princípio da prosperidade, eles são capazes de te xingar, mandar você ir para longe. Porque eles têm na mente dele que se eles obedecerem, andarem e viverem conforme o que Deus estabeleceu, Deus é poderoso para abençoar eles. Por isso é que eles são tão ricos. Porque eles entenderam desde o princípio os princípios que Deus estabeleceu. Eles não estão preocupados em ter um princípio da prosperidade, não.
Porque eles entenderam, se eu obedecer e viver os princípios de Deus, Deus irá fazer o impossível na minha vida. Então, que você possa viver, poderia ficar o ano inteiro falando disso, mas temos mais 2 séries de estudo para a gente terminar. Semana que vem vamos começar princípios espirituais. Amém? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Papai querido, continua mesmo o Senhor nos abençoando, continua nos dando sabedoria, discernimento e entendimento, Papai querido, para que a Tua palavra, ó Deus, continue sendo viva em nossos corações, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, trabalha em cada coração nesta noite, Pai, para que cada princípio que o Senhor estabeleceu, nós venhamos viver segundo a Tua vontade, Pai. Que nós venhamos viver, Senhor Deus, segundo a Tua palavra, Pai. Buscarmos, ó Deus, uma vida pura, Senhor. Como nós vimos aqui, ó Senhor, que o princípio que o Senhor estabeleceu, cada princípio é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Não tem como, Deus, nós queremos viver algo do Senhor, se não entendermos os princípios que o Senhor estabeleceu, Pai. E vivermos segundo esse princípio. Teremos uma vida, Papai querido, diante da Tua presença, uma vida de santidade, Pai. Obrigado, Deus, por essa noite. É isso que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Está chamando aqui o irmão Kitek. Está dando os avisos e também já está orando aqui para o Pedrinho, aniversário do Pedrinho. Amém, irmãos? Não ficar bravo com o pastor, só ficar bravo com Deus, amém? Que os princípios são dele. Som. Pedrinho, você está muito apressado, hein? Senta aí, ó. Estou brincando. Bom, irmãos, os avisos, eles são quase que constantes já, né? Na sexta-feira vamos voltar a ter um encontro de oração. E, por favor, você que pode estar aqui, só 1 hora de oração. É importante a igreja estar reunida. Olha para o livro de Atos, o povo se reunia, oravam e saíam cheios do Espírito Santo. Milagres aconteciam, almas convertiam. Então, sexta-feira estaremos aqui. No domingo, às 9 horas, vamos ter a escola dominical. E à noite, o culto da família. Nós queremos reforçar o anúncio do seminário. Pretendemos até o dia 1º de fevereiro já encerrar com as inscrições. Por quê? Porque está sendo preparada toda uma logística, né, do número de pessoas que vão participar, os assentos, o material. Então não adianta querer esperar um dia antes do seminário e dizer eu também quero. Vamos ser rigorosos com isso. Então queremos que toda a igreja participe. Quem está disponível, quem está interessado, deixe o nome e no dia 1º vamos encerrar e preparar tudo dentro do número de pessoas que se inscreverem. O acampamento também está prestes a chegar. E nesse acampamento nós também vamos falar muito sobre chamado e missões. A nossa oração é que a Santificação e Paz esse ano seja realmente uma igreja missionária, uma igreja que saia para evangelizar, para fazer ação social, que saia para resgatar almas. Então, nosso acampamento vai servir também para isso, para nós nos juntarmos, orarmos por isso, meditarmos sobre isso, para que todos saiamos dali, bem movidos para o campo das missões. Amém? Então, que dia que será, Amanda, o acampamento? Dias de março, não é? Maravilhoso. Então, como a Amanda disse no domingo, nunca ninguém ficou de fora por não poder contribuir. Então, se há essa dificuldade, já contacta a realizadora aí, a
a cabeça aí da realização do acampamento, irmã Amanda e o Rogério, para que possamos ter um acampamento realmente, todo mundo mergulhado aí. Acho que isso é muito importante. Às vezes a igreja prepara atividades, mas a gente nem liga para isso, a gente quer outros compromissos. Se você e eu somos membros dessa igreja, temos compromisso com a igreja. Temos compromisso com as atividades, com os cultos. Se o seu chefe dissesse que dia tal tem reunião, você ia faltar dizer, não, chefe, eu não quero ir, eu vou para minhas atividades. Você se torna membro da igreja, você tem deveres e direitos. Então queremos ver a igreja. Ah, não, mas eu tenho um compromisso, irmão. 3 dias de acampamento, por favor, não falte. Amém? Há uns que já não falaram amém, quer dizer que não vão, né? Mas por favor, a Bíblia nos ensina sobre o voto, tá? Tem compromisso, tem que pagar esse compromisso. Bom, agora nós queremos chamar aqui o Pedrinho, tá? Por favor. Já esperou bastante, né? Então, a nossa irmã Amanda esteve encabeçando um movimento para a gente homenagear o Pedrinho. Então, vou chamar primeiramente ela para dar umas palavrinhas aí, tá? Rapidinho. Depois a Ingrid. Glória a Deus. Irmãos, falar do Pedrinho, Pedro está aqui, né? Desde criança, no início da igreja, é uma bênção. É um menino muito dedicado, né? Eu nunca vi o Pedro falar não para a obra de Deus, né? Eu falo assim que eu me espelho muito nele, porque um jovem na idade do Pedro poderia estar fazendo outras coisas, está aí curtindo o mundo e ele está aqui. Recentemente, ele deu aqui um treino para nós aqui, irmãos, que eu fiquei com vergonha das deficiências que ele viu na igreja, que nós estamos aqui há tanto tempo e talvez nem percebemos, né? Foi bênção, Pedro, que Deus continue abençoando grandemente a tua vida, viu? Nós te chamamos muito, você é uma bênção, você é um exemplo, jovens aqui da igreja, né? Que Deus derrame sobre a sua vida toda a sorte e bênção, você é merecedor disso. Tá? Também trago o abraço do Nivaldo, que o Nivaldo ficou lá, nós precisamos fazer alguma coisa para o Pedro. O Pedro, desde criança, está lá na igreja, eu amo esse menino, então trago também o abraço dele, viu, Pedro? Recebeu o abraço do Nivaldo. O Nivaldo é uma pessoa que ama muito a tua vida. Ele falou assim que, né, no entanto, que ele tem um filho que chama Pedro. Você sabe que é por causa de você, essa homenagem é sua, né? Então, assim, sou muito grata a Deus pela tua vida, Pedro, viu? Que você continua firme e forte. E eu tenho certeza que você escolheu a melhor parte. E Deus vai te recompensar nisso. Viu? Deus te abençoe grandemente. Eu amo muito a tua vida. Tá bom? Queria chamar aqui a Ingrid. Fazer uma leitura aqui, uma mensagem para o nosso querido irmão Pedro. Amém, irmãos? Cadê a tia Carol, pastor, para ver a homenagem? Está lá na salinha. Chama a tia Carol para nós. Amém? A nossa mensagem começa dizendo assim: grandes coisas fez o Senhor para nós, e por isso estamos alegres. Pedro Barbosa. O dia é todo seu, jovem, tão especial Pedro, exemplo de amor e vida espiritual. Desde criança no evangelho plantado, um fruto maduro que Deus tem abençoado.
comunicativo, criativo, uma alma virtuosa, obediente e leal, uma joia preciosa. Filho do pastor Flávio e da querida irmã Carol. Na sua família, você é um raio de sol. Davi e Larissa têm em você uma inspiração, um irmão carinhoso que tem amor como missão. Sempre pronto para servir com coração ardente. Na obra de Deus, você é luz reluzente. Pedrinho, como você é chamado, em cada transmissão realizada, em cada live transmitida, é visível a sua devoção e notável que vem tudo do seu coração. Seu amor para a igreja é um farol que guia e inspira muitos na caminhada do dia. Sempre disposto a servir e ajudar na obra de Deus, está sempre a frutificar. Pedro, você tem tudo para liderar, ser um homem forte que sabe amar. Com fé inabalável e brilho nos olhos, que muitos caminhos de sucesso sejam trilhados, sempre encontre nos seus erros grandes aprendizados. Que Deus te encha de força e renovação. Que seus sonhos se realizem com graça e muito amor. Parabéns, jovem virtuoso, servo do Senhor. Feliz aniversário. Deus abençoe. Som. Bom, preparamos também uma lembrancinha para o Pedro. E é uma forma de reconhecermos a presença dele, não é? Tem sempre se dedicado à obra do Senhor. E decidiu fazer uma escolha como Daniel fez, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele poderia escolher não estar aqui, mas decidiu estar aqui, servindo a Deus. E a Bíblia diz que quem faz essa escolha, escolheu a melhor parte. Amém? Então vou pedir ao pastor Daniel também para dar um abraço e uma lembrança para o Pedrinho. Uma foto aí, ô pastor? Ok. Então, uma salva de palmas aqui para o nosso aniversariante. E nós precisamos reconhecer sempre os nossos jovens, nossos irmãos, aqueles que sempre dão o seu sangue para a obra de Deus. Eu sempre falo isso para o Pedrinho, que eu me revejo muito nele. Nessa idade, eu também estava lá na igreja, sempre servindo a Deus. E foram as melhores escolhas que eu fiz para a minha vida. Então, você que é jovem também, ou que não é, ame a obra, sirva a Deus, que Deus com certeza vai sempre honrar a sua vida. E nós queremos chamar aqui os pais e os irmãos para a gente já fazer a oração. E eu aprendi uma frase que diz que quando o pão é bom, a gente não dá graças ao pão, a gente dá graças ao padeiro. Então, digamos que temos que agradecer também a Deus pela vida dos pais que têm instruído o Pedrinho nessa sua caminhada, que nunca afastem a vara, diz a palavra, estou brincando, mas que continuem instruindo no amor de Deus. Amém? Pedrinho, você quer dizer alguma coisa? Tem palavra, Daniel. Muito obrigado. Obrigado a todos os irmãos da igreja. Fiquei muito feliz. Amém. Chamar aqui a irmã Sandra para fazer a oração. Orar pela vida do Pedrinho, pela família. E que Deus continue guardando essa família debaixo dos seus cuidados. Amém, igreja? Vamos orar pelo Pedro, então. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, vem aqui, Senhor, na sua presença.
apresentar a vida do Pedro, Senhor, e agradecer, Senhor, por este filho abençoado que o Senhor presenteou, o pastor Flávio e a Carol, por esse menino abençoado para nossas igrejas, sempre amoroso com as crianças, com as pessoas que chegam, com todos que estão aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, sei com Pedro durante todo o caminho da vida dele, Pai. Na onde o Pedro colocar a planta dos pés, Senhor, que o Senhor esteja presente. Na onde o Pedro colocar os pés, Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja com ele. Na onde o Pedro estiver, Senhor, cuida dele. Ele é teu filho, Senhor, teu filho amado. Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais um ano de vida na vida do teu servo, Pai. Obrigado, Senhor. Só temos a agradecer, Pai. Não temos nada a pedir, só agradecer pela vida dos pais que ensinaram o Pedro no bom caminho, pelo Senhor que orientou os pais a orientar o Pedro, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida dele. Amém. Essa data querida das felicidades. Amém. Se coloque em pé. Pediu o pastor Flávio já para encerrar também. Amém. Vamos orar, irmãos? Muito obrigado, né, por tudo que fizeram pelo Pedro. Tenho certeza que ele ficou feliz e nós também. Senhor meu Deus, eu venho, ó Pai, te louvar e te agradecer por mais essa noite na tua presença, pela vida dos teus filhos, ó Deus, que lembraram do meu filho, ó Pai querido, que o Senhor venha multiplicar na vida dos teus servos, ó Pai, 30, 60, 100 por um, ó Pai amado. Nos leva, Senhor, debaixo da cobertura do teu sangue, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja em cada coração, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.